você é um agricultor que pensa grande, planeja o futuro e gosta de aproveitar as oportunidades que surgem, você não pode ficar de fora do Impulso Bayer, o maior programa de fidelidade do agro brasileiro. E o Impulso Bayer funciona de um jeito muito simples. Para participar, você compra produtos Bayer, entra no site orbia.ag e cadastra as notas fiscais. E assim que a sua nota for aprovada, seus pontos serão calculados e você já poderá resgatar produtos e serviços. Também a partir do cadastro das notas fiscais, você junta impulsos que vão determinar o seu número de estrelas. Você pode ser cliente de 1 a 5 estrelas. Quanto mais produtos Bayer comprar, maior será a sua classificação e mais benefícios você acessa, como entrada gratuita em eventos, viagens exclusivas e acesso a soluções que vão alavancar o seu negócio. Saiba mais em agrobayer.com.br/impulso-bayer. É o Impulso Bayer, impulsionando você para o futuro. Olá, muito bom dia a você internauta que está ligado aqui nas nossas informações no site Notícias Agrícolas. A gente retoma agora a nossa programação de boletins para falar sobre previsão do tempo e para isso eu conto agora ao vivo aqui com a presença do Francisco de Assis Diniz, que é meteorologista e consultor em clima. Francisco, bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, Jonas, bom dia a todos os que nos assistem aí do Notícia Agrícola. Pois é, Jonas, ainda continua aí a condições de muita chuva intensa para a região sul do Brasil e também o calor ainda continua em grande parte do Brasil, né? Mas essa onda de calor está terminando já esse final de semana. Certo, a gente consegue mostrar, Francisco, essa onda de calor, porque de fato a gente teve uma condição bastante complicada, né, nos últimos dias, então a gente tem sentido ainda reflexos disso, né, principalmente na parte central do país. E então essa onda de calor termina depois dessas altas temperaturas. Exatamente, né? Vai terminar agora nesse final de semana. Vamos mostrar isso aí. Começando agora por esse mapa aí, não sei se está vendo aí, chuva acumulada dos últimos 5 dias, né? Certo. Então, podemos ver aqui, ó, a região sul, aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina, durante a semana teve chuvas aí de acima de 200 milímetros acumulado, né? Para saber uma ideia do que significa isso, né? Isso é mais do que a chuva, a climatologia do mês de novembro. E só de ontem para hoje, ali não está aparecendo ainda essa chuva, isso aí, a chuva até ontem, aliás, né? Só de ontem para hoje, ali em Santa Catarina, teve chuva na faixa de 100 milímetros, né? Então, somando aqui com 200, vai dar 300 milímetros até hoje, né? Então, a gente vê que é praticamente quase 2 vezes a climatologia do mês de novembro. E o mês está Também foi praticamente só na chuva, metade, né? hein? O Ainda, me... exatamente, né? Ainda está no meados de novembro, né? Ainda o que deve chover pela frente. Depois a gente vai ver no próximo mapa ainda pela frente, é que tem muita chuva para ocorrer. As chuvas também foram boas no Paraná como um todo, né? O sul do Paraná também teve chuvas intensas, nessa faixa aí dos 200 milímetros. E também chuvas aqui, apesar do calor muito forte, altas temperaturas no Mato Grosso do Sul, mas teve as chuvas também ali na parte sul e leste do Mato Grosso do Sul, né? E chuvas também em São Paulo, né? Na região do Paranapanema, o leste de São Paulo, onde teve aí também vários temporais localizados durante os últimos 2 dias, né? Também Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, todas essas regiões onde estão ocorrendo essas chuvas agora, né, que foi mais ou menos nos últimos 2 dias, são temporais localizados, temporais de 20, 10, 20, 30 milímetros, né? Mas são muitas vezes temporais um pouco violentos, né? Ventos de 80 quilômetros por hora ou mais, como também aqui no Goiás, aqui entre o Tocantins com o Mato Grosso, também dando aqueles temporais localizados. Aqui não aparece o entorno do Distrito Federal, também teve algumas chuvas, com alguns temporais localizados. E a chuva aqui na região norte, né, ainda muito pouca também, né? No Amazonas, a gente vê que ainda resta muito a desejar chuva lá para o Amazonas, são chuvas isoladas que estão ocorrendo na região, não são chuvas volumosas, a gente vê a diferença como é grande, né? Algumas localidades têm chovido aí durante 5 dias na faixa de 70 milímetros, 80, mas isso é muito pouco, né? É muito pouco lá para o Amazonas, para essa época do ano, para uma região que está muito seca. As outras localidades foram chuvas fracas isoladas.
Vamos ver como é que está a situação agora. Agora a situação está essa, né? Uma última imagem satélite meteorológica, satélite GOES-16 geoestacionário recebida no Instituto Nacional de Meteorologia, nos mostra aqui o sistema frontal estacionário ainda, né? Sistema estacionário na região sul do Brasil, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, durante toda a semana, ainda permanecendo, né? Ainda deve permanecer pelo menos até amanhã, com chuvas intensas aqui, nesse momento agora, Santa Catarina e grande parte do Rio Grande do Sul, né? Também parte sul do Paraná. Porém, que essas condições também, muitas vezes, são chuvas intensas com temporais, ventos fortes, né? Tanto que ontem, lá em Cruz Alta, o vento chegou a 108 quilômetros por hora ali na parte meio norte do Rio Grande do Sul. Aqui na parte central do Brasil, começa a desenvolver algumas nuvens também, né? Também está previsto pancada de chuvas isoladas, grande parte aqui do Goiás, Distrito Federal, sul de Minas, Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro, São Paulo aqui também, para o final do dia de hoje, condições de temporais localizados nessas regiões. Há uma novidade também, essas chuvas aqui no oeste da Bahia, devem intensificar mais um pouco ainda. Região do Luiz Eduardo Magalhães de Barreira estava muito seco, né? Também boas chuvas aqui no sul do Pará e pancada de chuvas isoladas aqui na parte centro-norte do Amazonas, pegando também regiões produtoras de grão, de Sorriso, Lucas do Rio Verde, de Sinop, né? E também um pouco ali indo quase ali para Juína e Juara também, pegando chuvas naquelas regiões. Previsão para os próximos 10 dias, né? A chuva de hoje até o dia 26, até a próxima semana, acumulado de 10 dias, a gente vê aqui a mudança na condição do tempo, né? Na centro-sudeste do Brasil, volume de chuvas aqui que variam de 50 até mais ou menos 80, 100 milímetros em algumas áreas, né? Então, já dando a mudança boa na condição do tempo aí, já o início dessa semana, trazendo condições de chuvas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, grande parte de Minas Gerais, Tocantins, oeste da Bahia, chuva de uma maneira generalizada, né? Já dando um fôlego aí para os produtores, apesar que muitos já têm perdido também aí dos últimos dias, né? Os últimos 2 meses tem sido muito ruim de chuva aqui na parte central do Brasil. E o destaque aqui, a gente vê que continua as chuvas intensas ali para a região sul do Brasil, não dá trégua de jeito nenhum. Então, volume de chuvas aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que chegam na faixa aí de 250 milímetros, quase 300 milímetros, né? 250 a 300 milímetros, grande parte ali do centro, meio norte do Rio Grande do Sul, também Santa Catarina, na faixa de 200 a 250 milímetros, como também o sul do Paraná. Então, a gente vê que, apesar de ter chovido muito, ainda está meados do mês, o resto do mês ainda promete ainda muita chuva ali para a região sul do Brasil, pegando um pouco também aqui do sul do Mato Grosso do Sul, né? Sim. Volume de chuvas que chegam na faixa de quase 100 milímetros ali também no sul do Mato Grosso do Sul. Essas regiões aqui do centro do Brasil e do sudeste do Brasil, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, parte do Mato Grosso do Sul também, todas essas regiões agora para o final de semana, início da semana, as condições são de temporais que devem ocorrer nessas regiões, né? Também queda de granizo em algumas áreas também pode ocorrer nessas regiões. A chuva também chega lá para o Mato Piba, né? Também no Mato Piba chegando boas condições de chuvas, pancadas de chuvas significativas ali centro-sul do Maranhão, indo também até São Luís, e também grande parte do Piauí, também oeste da Paraíba e oeste de Pernambuco. Os sertões do Nordeste também, com boas condições de chuva, grande parte do Ceará também, chega a condição de chuva também na próxima semana. E aumenta bem as condições de chuvas aqui para o Amazonas. Então, provavelmente, essa previsão deve assegurar agora melhor pela frente, né? E aí realmente traz uma mudança na condição do tempo do Amazonas, volume de chuvas ali de 80 a 100 milímetros em várias áreas do Amazonas, pegando também a bacia do Rio Negro, como também várias áreas de Roraima, né? Então, esperamos agora que concretize melhor essa previsão, já tem uma alta probabilidade disso acontecer mesmo, né? E aí trazer aí essa mudança do tempo aí para amenizar a situação lá do Amazonas também, trazer águas para os rios no Amazonas, né? Com certeza. Volta você aí. Assis, então a gente tem essa condição que você trouxe para a gente, né?
Muita atenção para a região sul do país ainda, né, para os próximos dias. Você trouxe para a gente os acumulados que já foram registrados, muita chuva, choveu inclusive 2 vezes acima do que a climatologia espera para o mês de novembro e deve chover ainda mais então para a região sul do país. Só contextualizando toda essa questão da região sul, eu estava dando uma olhada nas informações da mídia local por lá, 2 pessoas morreram em Santa Catarina por conta dessas fortes chuvas que têm acontecido por lá nesses últimos dias. E a Climatempo, inclusive, fala que um tornado passou pela cidade de Itá, Santa Catarina, reforçando então essa condição de muita chuva que você pontuou pra gente lá nos estados da região sul do país. Outro ponto é que a gente deve ter uma condição melhor para a região central do país. A gente ainda não tem chuva, claro que não na mesma quantidade do que na região sul, né, Assis? Mas volta a chover então na parte central do país, trazendo algum fôlego para os produtores que estão com plantio, né? Exatamente, nessa condição de chuva para a região centro do Brasil, né, centro-sudeste, é uma condição de chuva até boa, né, assim, realmente relativamente boa, e aí amenizando bem a situação para os agricultores aqui, né, que estava perdendo aí já a produção de soja, a produtividade na soja, devido aí à condição da ausência de chuva e às altas temperaturas, né? Não somente aqui, mas também para o lado do Tocantins, para o lado também de Barreiras, né, oeste da Bahia, então dando uma amenizada na situação aí agora, né? Assis, acho que você tem aí para mostrar para a gente depois o modelo mais estendido de previsão, mas antes eu queria fazer algumas perguntas. Podemos fazer agora? Podemos fazer agora. Vamos fazer já porque a gente está com esse modelo aí que a gente tem uma assertividade maior, né? Que consegue mostrar a previsão para os próximos dias. Eu tenho aqui perguntas do Rodrigo Carvalho e do Rogivan de Souza. Eles perguntam sobre a região sudoeste da Bahia. Quando que a chuva deve voltar por lá? A chuva já está chegando lá, né? Amanhã Boa já chega notícia, essa então. chuva ali no sudoeste da Bahia, já chega. Hoje já tá ocorrendo chuvas ali na parte de Barreiras com Luiz Eduardo Magalhães, e talvez hoje à noite mesmo já tenha alguma chuva ali também no sudoeste da Bahia. Já pegue alguma chuva, mesmo de maneira isolada, já pega ali algumas regiões lá do sudoeste da Bahia, sim. E aí na próxima semana deve ter até o início da semana, aliás, começando no início da semana, na próxima semana, uns 4, 5 dias de chuva lá na região, e devendo ter umas chuvas boas também na região de lá. E a parte norte da Bahia, Assis, o Léo Moura, ele quer saber sobre Monte Santo, na Bahia, que fica mais ali no norte do estado. Monte Santo, eu sei, aqui o nordeste da Bahia, Nordeste. praticamente ali no nordeste. Ali tem chovido agora nos últimos dias, né? Tem dado uma chuva lá, a chuva tem chegado lá, né? Porém, agora a gente está vendo que quase não está chegando chuva. As chuvas que devem ocorrer para lá também agora na próxima semana são chuvas fracas isoladas, deve ocorrer pelo menos uns 2 dias de chuvas fracas isoladas lá na região dele lá, viu? Certo, então. Daí finalizo com a pergunta do Edson Dallanora. Ele fala sobre tempo bom no Rio Grande do Sul. Imagino quando ele fala em tempo bom é tempo aberto, né? Porque tá chovendo bastante por lá. Daí eu já aproveito para que você mostre pra gente o modelo estendido, né? Porque a chuva vai continuar nessa previsão mais de curto prazo, né? Tempo bom para ele lá, tá meio difícil, viu? Vamos dar uma voltada aqui, deixa eu ver aqui, mas provavelmente a gente não vai ter uma trégua na região dele lá, não, viu? Deixa eu ver aqui, final de semana ainda continua. Vamos ver se tem uma tréguazinha de chuva na região dele lá. Vai ter uma tréguazinha aqui nesse final de semana, que é exatamente sábado para domingo, ó, que vai dar um Certo. fôlego para ele lá. Sábado para domingo, né? Mas vai Mas ser volta, rápido, né? deve ser. Sábado para domingo que vai dar um fôlego lá, dar uma paradazinha na chuva na região dele lá. Vamos ver que deve voltar logo, né? Deixa eu ver aqui. Sábado para domingo. Segunda-feira também ainda não deve ter chuva. Sábado para domingo, mas especialmente mais domingo e segunda-feira, né? E aí já deve voltar, deixa eu ver quando deve voltar mais. Aí já volta, ó.
Aí já volta logo aí, logo na terça-feira já volta a chuva, viu? Já volta a chuva, então. Segunda final do dia para terça-feira já volta a chuva. A trégua mesmo mais é entre mais sábado, final do dia, até a segunda-feira, né? Os 2 dias. Geralmente, na região sul, as tréguas, a pausa só dá mais ou menos de 2 dias, depois já volta de novo, porque quando volta é com chuva intensa novamente. Pouca trégua, então, viu, Edson? Respondendo a sua pergunta. O espaço de janela é muito curto, que vem dando no Rio Grande do Sul. Muito curto. Como eu falei, né? Segue, então, o alerta aí para atenção para os próximos dias ainda para a região sul do país. Vamos falar do modelo estendido, então, Assis? O que a gente tem de informação? Então, aqui é o modelo estendido, né? Aqui esse primeiro mapa compreende aquele mapa maior que eu mostrei agora, né? Que vai até o dia 26, isso aqui é o dia 25. E depois, continuando o resto do mês até início de dezembro, a gente vê que continua as chuvas aqui na região sul, né, como tem mostrado naquele mapa também. Então, final de novembro, a última semana de novembro, especialmente, né, para início de dezembro, ainda continua chuva no Rio Grande do Sul. Volume de chuvas aqui que variam mais ou menos aqui de 60 até quase 100 milímetros em algumas áreas. E o centro do Brasil continua também com chuvas na última semana de novembro, né? Então a gente vê que as chuvas que começam na próxima semana, ela prossegue pelo resto de novembro, né? Então vai prosseguindo aí o resto do mês de novembro com chuvas no Mato Grosso do Sul, Goiás, sul de Minas Gerais, dá uma diminuição aqui entre o norte de Minas com a Bahia, né? Em relação a essa parte aqui, não aumenta muito para cá, dá uma diminuição, mas ainda tem algumas chuvas também aqui, mesmo de maneira mais fraca, mas tem algumas chuvas também continua, aliás, algumas chuvas no Mato Piba, né? Mato Piba também continua com algumas chuvas. A parte do Café de Minas, o sul, a zona da Mata Mineira, o Triângulo Mineiro continua com chuvas também, e chuvas intensas também ali na parte leste de São Paulo, Vale do Paraíba, com sul de Minas, algumas áreas do interior de São Paulo ainda continuam com boas condições de chuvas. E a região norte também, com boas condições de chuvas, né? Assegurando aí a permanência de chuvas, pelo menos no início de dezembro ali, em grande parte do Amazonas ali, para recuperar os níveis dos rios. Mais ou menos isso, né, Jonatas? Sim, perfeito. Então, Assis, vamos acompanhando, então, todas essas informações, porque temos, então, notícia boa para os produtores, principalmente da região central do país, com essas atualizações que você trouxe para a gente. Sempre que tiver novidades, meu caro, chama a gente por aqui para a gente atualizar os nossos internautas, tá bom? Exatamente, né, Felipe? Ou Jonatas. E também, que quiser mais informações, pode ver no meu zap também, no 61, né? 98402-2935. Perfeito, então, Assis, vamos nos falando, meu caro. Bom final de semana para você por aí, tá bom? Obrigado pelas informações. Bom final de semana. Um abraço. Bom, conversamos então aqui ao vivo com o meteorologista e consultor em clima, Francisco de Assis Diniz, a gente atualizando os nossos internautas, então, em relação à previsão para os próximos dias e, como ele disse, tem notícia boa, principalmente para os produtores na região central do país. Agora, na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.